agora eu vou ensinar vocês a flor, né? Porém, aqui as minhas flores, eu fiz branca, mas aqui no vídeo eu vou estar tendo que fazer de outra cor, que é pra dar pra vocês acompanharem direitinho. A linha que eu usei foi linha Anne e a agulha 1,25 pra fazer as flores. Mas também vou estar mudando o calibre aqui, que é pra dar pra vocês verem melhor, tá? Então, aqui eu vou usar uma linha amarela, vou usar a Cleia. E vou usar a agulha 1,75. Pra dar pra vocês visualizarem melhor, tá? O passo a passo das florzinhas. Não tô usando linha de polipropileno, porque, pessoal, não fica legal com linha de polipropileno as flores, tá? As flores com a linha de polipropileno, ela não vai ficar legal. Vai ficar muito grande e não vai ficar com a firmeza que essa daqui, que foi feita com a linha Anne. Então, eu preferi estar fazendo com linha de algodão. Fiz aqui um círculo mágico, vou prender com uma correntinha. E aqui, vou estar fazendo, ó, um ponto baixo. E aí, pessoal, faço um ponto baixo, em seguida eu subo 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 correntinhas. Vou pular a primeira, vou vir pra segunda e vou descer fazendo um ponto baixo pra cada correntinha de base. Aqui a gente vai totalizar 8 pontos baixos, ok? Então, é um ponto baixo pra cada correntinha de base. A gente vai ficar com 8 pontos baixos no total. Ó, vai ficar assim. Aí, você vai conferir se tem os 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos. Venho aqui no ponto baixo de base, na primeira correntinha dela aqui, ó. E vou prender com um ponto baixíssimo. Venho pra dentro do círculo mágico, faço um ponto baixo, subo novamente 9 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E vou descer fazendo um ponto baixo, pulando a primeira correntinha. E desço fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base, até chegar na última correntinha que eu tenho aqui de base. Totalizando 8 pontos baixos. Ok? Feito aqui, ó, os pontos baixos, a gente vai vir aqui no primeiro ponto baixo de base, vai vir aqui, ó, na primeira argolinha e vai fazer um ponto baixíssimo. Vai dentro do círculo mágico, faz um ponto baixo, sobe 9 correntinhas e faz esse processo novamente. Dessa mesma base aqui, eu vou precisar de 5. Então, eu tenho 2, vou fazer mais 3 e volto pra gente começar a fazer as pétalas. Olha só, pessoal, feito aqui as 5 basezinhas que a gente vai estar fazendo as pétalas, aí a gente vai fechar aqui o círculo mágico, tá? Fechou o círculo mágico. Agora, a gente vai vir aqui diretamente nessa primeira base. E a gente vai vir no primeiro ponto de base, aqui, ó, no primeiro ponto de base dos 8, a gente vai introduzir a agulha e já vai fazer um ponto baixíssimo, ok? Então, o primeiro ponto de base vai ser um ponto baixíssimo. Depois, a gente vai fazer um ponto baixo, no próximo ponto, outro ponto baixo. O próximo ponto será um ponto meio alto. O próximo ponto, 2 pontos altos juntos. 1 e 2. O próximo ponto, 2 pontos altos duplos. 1 e 2. 2 pontos altos duplos. O próximo ponto, mais 2 pontos altos duplos. 1
e 2. O último ponto de base será 2 pontos altos. Então, vou recapitular aqui pra vocês. Ó, primeiro ponto de base, quando a gente termina de fazer aqui, ó, a última basezinha pra pétala, a gente já vem pra primeira base aqui, aí já vem fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Então, o primeiro ponto é um ponto baixíssimo, o segundo ponto, um ponto baixo, terceiro ponto, um ponto baixo. Quarto ponto de base será um ponto meio alto. Quinto ponto de base, 2 pontos altos. Sexto ponto de base, 2 pontos altos duplos. Sétimo ponto, 2 pontos altos duplos. E o oitavo ponto de base, 2 pontos altos, ok? Depois que eu faço aqui os 2 pontos altos, aquela correntinha que eu fiquei sem trabalhar aqui, a gente vai trabalhar nela agora. A gente vai pegar ela, ó, peguei a correntinha aqui, vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, pra tá fazendo aqui, ó, um ponto picô. Passo entre as 2 correntinhas aqui do ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo, tá? Prendi com o ponto baixíssimo, volto lá dentro da argolinha, daquela correntinha que eu não trabalhei, né? E faço mais um ponto baixo. Então, eu faço um ponto baixo, um ponto picô e mais um ponto baixo no mesmo lugar, tá? Lá naquela correntinha que a gente não trabalhou, que a gente deixou ela sem trabalhar, quando a gente fez essa base aqui. E agora, a gente vai repetir todos os pontos que tem lá do outro lado, a gente vai repetir aqui. Então, aqui, ó, eu vou iniciar com 2 pontos altos no mesmo lugar. Depois, 2 pontos altos duplos, também no mesmo lugar. 2 pontos altos duplos. No próximo ponto, 2 pontos altos. No próximo ponto, um ponto meio alto. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. E o último ponto de base será um ponto baixíssimo. Então, ó, vai ficar assim a pétala da boa noite, tá? Desse jeito aqui. Pra passar pro próximo aqui, ó, a próxima base, a gente já vem com um ponto baixíssimo, como lá no primeiro, né? Primeiro ponto de base. E aí, a gente vai fazer aquela mesma repetição, pessoal, ó. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. No próximo, um ponto meio alto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. E aí, pessoal, faço 2 pontos altos. No próximo ponto, 2 pontos altos duplos no mesmo lugar. No próximo, mais 2 pontos altos duplos. E o último ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 1 e 2. Aí, pessoal, aquela correntinha que eu não trabalhei, ela tá aqui, ó. Pego ela, faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas e vou fazer um ponto picô. Fiz o ponto picô, eu volto no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo. E aí, eu vou fazer novamente aqui a mesma repetição de pontos, tá? Então, aqui no primeiro ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. No próximo, eu vou fazer 2 pontos altos duplos.
No próximo, mais 2 pontos altos duplos. No próximo, 2 pontos altos. No próximo, um ponto meio alto. No próximo, um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E o último ponto de base será um ponto baixíssimo. Aqui, ó. Assim. E desse jeito vai ficando todas as pétalas, tá? Pra passar de uma pra outra, a gente vem no primeiro ponto de base e vai fazer um ponto baixíssimo. E daí, vai fazer todas essa repetição aqui de pontos, tá? Observem que ela não fica da mesma forma que essa daqui que eu trabalhei com a linha Anne e com a agulha mais fina, tá? Por isso que eu fiz as minhas flores com a linha Anne e com uma agulha 1,25, para que ela fique, ó, olha o tamanho das pétalas, pessoal. Ó, olha a diferença de pétalas. E olha que essa daqui fica bem firme. E essa aqui, ó, fica bem molenga, tá? Então, assim, pra mim não serviu essa, nessa linha, nessa agulha, né? Não serviu pra mim. Aconselho que vocês façam as flores com a agulha 1,25, tá? Porque aí ela vai ficar mais firme. A não ser que vocês queiram trabalhar a técnica de endurecimento das pétalas das flores. Porém, eu não vou trabalhar endurecimento, então, eu preferi fazer aqui, ó, com a agulha 1,25 e ficou com esse resultado bem legal aqui, ó, que não precisa fazer o endurecimento e as flores ficam bem bonitinhas, tá? Se der toda a volta aqui, ó, nessas bases, a flor da gente vai ficar desse jeito aqui, tá? Então, você vai vir no primeiro ponto baixíssimo. Você vai vir no primeiro ponto baixíssimo aqui, né? Que a gente fez aqui. E aí, você vai fazer mais um ponto baixíssimo, vai arrematar a linha e vai ficar pronta a flor, tá? Aqui eu não vou tá terminando de fazer essa daqui. Aqui só foi a amostra mesmo, pra vocês verem como são feitas pétalas. Eu já estou com as minhas flores prontas, ó. Eu vou usar apenas 3 flores, pessoal, pra fazer essa montagem desse arranjo. Mas vocês podem fazer mais, tá? Esse tipo de flor aqui, né? A Boa Noite, os cachinhos de flores dela são entre 2 e 3 flores apenas. Cada galhinho. Então, vocês podem estar fazendo aí quantos galinhos vocês quiserem. As cores delas mais comuns são branca com miolinho amarelo, rosa com miolinho vermelho e rosinha bem clarinho ou lilás bem clarinho, tá? Aqui, preferi estar fazendo a branca, que é a mais tradicional, que a gente mais costuma ver, a branca e a lilás. Porém, aqui eu só fiz a branca,